Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, fisioterapeuta, mestre e doutor em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo menstrual da mulher. É um tópico complexo, então esse daqui vai ser o primeiro de 2 vídeos, que a gente vai introduzir um pouco da relação do ciclo menstrual com a substância do corpo, a importância de perguntar sobre o ciclo menstrual para você entender melhor o corpo, os padrões energéticos do corpo. E a gente vai falar também um pouco sobre cuidados ao longo do ciclo, né, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo já. Se você não gostar dele até o final do vídeo, é só você tirar o joinha. Se você é novo nesse canal e quiser saber um pouco mais desse projeto, clica no ícone do canal, para ir na página do canal. Lá vai ter um vídeo de apresentação desse canal, desse projeto, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula sobre o ciclo menstrual. Então, saber um pouco sobre o ciclo menstrual de uma mulher é muito importante, é uma informação muito valiosa, não só para a gente compreender o mecanismo de certas patologias que estão afetando o ciclo menstrual, como algumas outras patologias também, tá? Então a gente tem a oportunidade de entender qual que é a constituição dessa pessoa. O ciclo menstrual nos dá muita informação sobre essa pessoa, como está o sangue dessa pessoa, como que está a energia vital, o sangue está fluindo, não está deficiente, não está, a energia vital está deficiente ou não, ela tem mucosidade interna no corpo ou não, tá? Então mesmo se a gente não for tratar o ciclo menstrual, pode ter informações que vão fazer a gente entender o que é que está acontecendo, tá? No corpo dessa pessoa para tratar algum outro sintoma, às vezes enxaqueca, às vezes problemas digestivos. O ciclo menstrual, a gente entende ele em 4 fases básicas, 4 fases meio distintas assim, tá? Então o período da menstruação em si, se estendendo um pouco para depois desse período, a gente associa muito com sangue, porque tem essa perda de sangue. Então a gente pensa que é um momento do ciclo que a pessoa tem que pensar em como que ela vai reconstituir esse sangue, né? Como que ela vai fazer para construir sangue novo depois dessa perda. Logo depois da fase de sangue, até a fase da ovulação, a gente entra numa fase um pouco mais yin. Então o corpo está querendo formar o endométrio, né? Preparar o corpo para uma possível gravidez. É uma fase mais yin. A gente pensa muito nisso quando a gente vai fazer um tratamento para fertilidade, tá? Quando a gente chega na ovulação, é uma fase mais yang do ciclo, mais yang. E a pessoa sente isso, as mulheres muitas vezes sentem isso no espírito delas, né? Elas sentem aquele glow, aquele brilho. E aí a quarta parte é a parte muito associada com energia vital, como que ela tá fluindo, como ela não tá fluindo, né? Então, dependendo de como a energia vital está fluindo no corpo, a gente pode ter sintomas de tensão pré-menstrual mais fortes ou mais fracos, por exemplo. Seios podem ficar mais doloridos, mais inchados ou menos inchados. A cólica menstrual pode ser mais forte ou menos forte, tá? Tudo de acordo com o padrão de energia vital. Então, o corpo precisa ter um padrão bom de circulação de energia vital para completar o ciclo e a menstruação descer mais uma vez, ou para conseguir, no caso, se houver uma fertilização, de prosseguir com a gravidez, tá? Então a gente usa esse modelo muitas vezes para desenvolver um plano de tratamento de fertilidade, muitas vezes, tá? O que são algumas coisas que a gente quer saber na medicina chinesa sobre o ciclo menstrual? Qual que é a duração dele? É um ciclo longo de muitos dias? Ou é um ciclo muito curto? A pessoa tem a menstruação em si em pouco tempo, em 2, 3 semanas, ou às vezes estende mais, 5, 6. Qual que é a quantidade de sangue? É muito? É pouco? É muito, mas por um período curto, ou é muito por um período longo? É pouco por um período curto ou é pouco por um período longo? Né? Tudo isso vai nos dar muitas informações. Qual que é a coloração desse sangue? Ele é um vermelho mais básico, um vermelho muito vivo, um vermelho mais amarronzado, um vermelho mais pro lado do roxo, forma muitos coágulos ou não? É um vermelho mais pálido. Então esse tipo de informação vai nos ajudar muito a criar um diagnóstico. O que são alguns cuidados que as mulheres têm que ter quando elas estão passando pela fase da menstruação em si? Tem vários, né, de acordo com a medicina tradicional chinesa, dependendo da pessoa, dependendo da constituição da pessoa, mas um que é considerado universal é o cuidado com friagem. Então, a gente considera que o período em que a mulher está menstruando
é um período que o meridiano, principalmente o meridiano do fígado, porque ele passa pelas pernas, a parte de dentro da perna, e vem até o útero, né? Muito associado com o processo, com o ciclo menstrual. Ele fica aberto, ele fica exposto, tá? E ele fica muito vulnerável à penetração de friagem no corpo. Então, é um momento em que a mulher tem que se proteger de friagem. 3 pontos principais, 3 regiões do corpo principais que ela tem que proteger é o ventre, o baixo ventre, tem que proteger e manter aquecido. A lombar, a região dos rins, porque é muito associado com as funções reprodutivas do corpo também. E os pés. Então é um momento que não é muito legal ficar andando descalço em pé gelado, né? Em piso gelado, se for um piso de porcelanato, se for inverno. É bom andar de chinelo ou de meia, né? Manter a lombar coberta, manter o ventre coberto, porque essa friagem ela pode penetrar no corpo e pode, por exemplo, exacerbar sintomas de cólica, por exemplo. E não só isso, não só uma relação direta, assim, de peguei friagem, tá frio, minha cólica tá pior. Mas se essa friagem penetrar e causar uma obstrução no meridiano, né, a gente pensa que essa friagem vai causar um bloqueio que vai ficar no corpo, a menos que você consiga tirar essa friagem. A menos que o corpo seja um corpo extremamente forte, saudável, que consiga, né, pegar essa friagem, pegar o bloqueio de ti ou de energia vital que essa friagem causou, quebrar ela e tirar do corpo a friagem. Mas muitas vezes o corpo não é forte, o corpo não tem essa capacidade de se autorregular, principalmente se a pessoa for friorenta, por exemplo, né, ou não praticar muitos esportes, não ter uma constituição muito forte. Então a gente vai ter que tirar essa friagem depois, tá? Isso vai causar uma obstrução que pode causar outros problemas mais para frente, tá? Problemas associados com o sistema reprodutivo. Então a gente pensa que pode ter uma relação mais para frente, né? Então, para prevenir que essas obstruções ocorram e pode causar uma doença posteriormente, a gente quer deixar o meridiano fluindo muito bem, então a gente vai proteger ele de friagem. A alimentação também é muito importante, uma alimentação mais quente e menos gelada. Então, muitas vezes, né, eu lembro quando eu fui estudar na China, a gente estava num barzinho conversando com o pessoal que a gente conheceu lá. Tinham 2 meninas tomando cerveja quente, por exemplo, né? Elas estavam tomando cerveja de temperatura ambiente. A gente achou estranho. Por que você está tomando isso? Não, porque eu estou numa fase do mês que é melhor. Então, já está na cultura deles. Então, quando você está menstruando, você não vai querer, é melhor não tomar bebidas muito geladas, tá? Tomar alguma coisa, tomar uma taça de vinho, por exemplo. Sorvete, alimentos muito crus, então pratos muito grandes de salada, por exemplo, é bom reduzir um pouco, comer uma coisa que esquenta mais, que mantém esse metabolismo. Lógico que a gente vai ter exceções, né? Tem pessoas que sofrem de calor interno, então você não vai querer consumir coisas muito quentes. Muitas vezes a pessoa com calor interno sofre de menorragia, que a gente chama. Uma perda muito grande de volume, muito grande de sangue durante a menstruação. Uma das causas de perda muito grande pode ser o calor interno, por exemplo, tá? Mas de maneira geral a gente tem que se proteger do frio. Então essa foi a introdução ao conceito de ciclo menstrual de acordo com a medicina tradicional chinesa. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, vai ter uma parte 2 desse vídeo também, explicando um pouco mais sobre esses conceitos, tá? Compartilhe com quem você acha que vai curtir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.